Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. E hoje vamos abordar um tema que gera muita curiosidade. O tema de hoje é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, famoso TDAH. Mas antes disso, o que o pessoal tem que saber, Van? A gente quer que você curta, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. E nós estamos também no Instagram e no TikTok. Você tem dificuldade em terminar o que você começa? Esquece a chave em qualquer lugar, o foco. Assim, desvia sua atenção, mas todo dia você tem uma ideia genial? Pois é, eu tô aqui com Rafael Costa, que vai falar um pouquinho, ou muito, sobre TDAH, né, Rafael? Seja muito bem-vindo. É muito bom. Foi bom adendo. Né? Rafael, como é que você veio parar aí nesse mundo do TDAH? Qual é a sua história? Eu tô vendo aqui, você é pós-graduado em neurociência, adoro neuropsicologia. Parabéns, eu também. Especialista em TDAH, essa eu não sou, essa é você. Conta aí pra gente. Foi realmente uma viagem bem interessante. Acho que, assim, a escolha de fazer psicologia, de um dado momento descobrir o TDAH e se aprofundar, a gente vai entendendo que certas coisas a gente acha que são só nossas escolhas, mas também tem muito do nosso histórico, do nosso passado aí. Então, assim, eu vim de uma família humilde, etc., então ninguém diagnosticado, mas com, assim, inúmeros sintomas, né? E essa questão da saúde mental estava na minha família desde sempre, certo? As histórias da minha avó, o tempo as histórias da minha avó falando sobre minha mãe, minha tia, que eu fui criado com as duas, o histórico do meu pai, um monte de coisa ali, aí quando a gente chega na faculdade, conhece os transtornos, vê as dificuldades que eles passaram na vida, etc., a gente começa, será? Será? E aí chegou em determinado momento da minha história, principalmente depois que eu terminei a graduação em psicologia, acho que uns 2 anos depois, que eu tinha muitas ideias, queria fazer muita coisa, tinha muitas paixões e começava e não terminava. Faltava resiliência, faltava aquela resistência à frustração, faltava isso, faltava aquilo. E eu tive também a oportunidade de trabalhar 5 anos em uma escola. E aí também a gente vinha laudos e mais laudos, e aí, meu Deus, e TDAH pra cá, TDAH pra lá, eu digo, gente, mas não é possível. E aí, tanto por essa questão de know-how que eu tive com a escola, como também com o meu histórico de vida e as minhas dificuldades, eu digo, não, vou parar para analisar um pouquinho isso aqui. Essas dificuldades que eu estou sentindo, realmente é só performance? Ou tem alguma coisa por trás que está para além das minhas capacidades, da minha vontade de conseguir fazer ou não? E aí juntou o útil ao agradável, aquele momento da carreira que você precisa inchar. E as minhas dificuldades pessoais também me trazendo esse mundo de conhecimento do TDAH, que eu digo, não, eu preciso me aprofundar mais. E aí se tornou não só uma ferramenta de autoconhecimento, como também o meu nicho. E eu venho justamente ajudando, principalmente adultos com TDAH, no mundo todo praticamente, né? Tenho pacientes em Portugal, brasileiros nos Estados Unidos. Não consegui, assim, ficar muito tempo, mas já tive uma paciente cubana que morava no Chile e não tinha assistência. E aí, nada que um Google Tradutor e também encontrando as ferramentas que serviam para a população dela também, podendo ajudar ela pontualmente. Então, enfim, o TDAH me fez não só chegar nesses países, como estar aqui agora também com você. Que me fez descer lá de Recife até aqui. Coisa boa. Que maravilha. E conta para nós, Rafael, para quem está em casa, afinal de contas, né, o que são aí essas 4 letrinhas do TDAH, quais são as características dele? Perfeito. Lógico, de forma mais técnica, né, a gente sabe que o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é um transtorno que acompanha ali o indivíduo praticamente desde do que ele nasce. Então, pelo menos até agora o que a ciência mostra é que não existe esse meio termo. Você não se torna TDAH, você não adquire o TDAH, você já nasce TDAH, certo? Porque, como é um transtorno neurobiológico, também tem uma base genética muito forte, certo? Então, ou seja, é muito comum,
as crianças serem diagnosticadas com TDAH e um dos pais também se identificar, ou ter alguma pessoa ali na família que tem sintomas também muito evidentes, certo? E aí, como a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, o nome TDAH, vamos dizer assim, eu acho que ele ainda vai passar por algumas atualizações. Eu também. E precisa, certo? Porque, assim, quando a gente fala transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é como se a gente estivesse olhando a criança ou o adulto, tá vendo os sintomas delas, as dificuldades dela e dá um nome. É como, por exemplo, a doença de Parkinson, né? Que no começo era chamado de paralisia tremulante. Depois aumentou-se o conhecimento, se aprofundou o conhecimento, principalmente com o advento das neurociências, e chegamos ao nome, né, da doença de Parkinson. Deixou de ser, apesar de visivelmente ser uma paralisia tremulante, certo? Mas existem outras questões. Então, quando estamos falando de TDAH, nós estamos falando de um transtorno que ele afeta justamente a nossa capacidade de inibição, certo? E de vamos dizer assim, e de planejamento planejamento, autorregulação, perfeito? Então, existem áreas no nosso cérebro, principalmente ali o córtex pré-frontal, né? Que é o seguinte, a gente recebe todos os estímulos no cérebro, né? Ali pelo tronco encefálico, processa tudo pela parte, vamos dizer assim, mais occipital aqui do fundo do cérebro, né? E interpreta também vamos dizer assim, nessa parte mesocortical, mas a gente precisa dar uma resposta, certo? Para a gente dar essa resposta para o mundo, a gente usa as áreas frontais. Então, eu tenho as áreas ali mais ligadas ao planejamento dessa resposta, córtex pré-frontal e etc. Então, tá ali as áreas de memória, atenção, concentração, foco. E, por exemplo, se eu pedir para você, levanta a mão aí e me dá um tchau. Pronto. Essa resposta sua foi totalmente consciente. Saiu da parte frontal do seu cérebro. Então, o TDAH ele afeta justamente essa parte do córtex pré-frontal, que são as áreas ligadas à atenção, concentração, memória, etc. Então, ou seja, o TDAH é mais uma dificuldade de inibição e autorregulação. Em outras palavras, imagine que você tem uma orquestra, certo? E a sua memória, sua concentração, a sua atenção, digamos que ele está lá numa partitura e com o instrumento na mão, certo? Então ele precisa olhar a partitura, tocar, mas precisa de uma pessoa ali sendo o maestro, certo? Só que o maestro é o professor Flitwick, né? Do Harry Potter, é um anãozinho, né? E aí você fica aqui, ó, tentando tocar e tentando olhar o maestro é pequenininho. Então, ou seja, o TDAH já vem para o mundo com a capacidade de inibição mais, vamos dizer assim, prejudicada, certo? Aí, por isso que a gente precisa falar assim, olha, eu acho que a gente precisa rever esse nome. Porque quando a gente está falando de déficit de atenção, muitas vezes não é um déficit de atenção, é uma hiperatenção. Sim. Entendeu? Porque é o seguinte, você está lá em sala de aula, aí você está fazendo de tudo para focar no professor, certo? Mas aí, o barulho do ar-condicionado muda. Aí passa alguém na porta, você muda. Aí uma coisa cai no chão, você muda. Ou seja, sua capacidade de inibir esses estímulos do ambiente em pacientes neurotípicos, ou em pessoas, na verdade, neurotípicas, o cérebro consegue fazer essa inibição, certo? Deixar ali para você não conseguir focar nessas coisas. O TDAH não. Como essa capacidade de inibição é muito mais baixa, então você acaba tendo uma hiperatenção. Só que é justamente o seguinte, como você está percebendo tudo ou muita coisa que está acontecendo, está passando por essa capacidade de inibição e indo para as duas áreas de atenção e concentração, o que acontece com o teu cérebro? Sobrecarrega. Cérebro sobrecarregado, eu tenho uma dificuldade na resposta que eu dou para o mundo, dificuldade da minha performance. Entende? Nossa, muito boa explicação. Então, ou seja, além desse detalhe, eu ainda tenho outro. Aí a gente vai para a conhecida e então falar da dopamina, né? Sim. Isso. A gente se aprofunda nos estudos e vê que aí, assim, a gente sabe por TikTok, rede social e estudos, etc, que sim, o TDAH ele tem ou uma dificuldade de produção ou uma
de produção de dopamina, então ali fazendo as conexões das células do cérebro, né, que são os neurônios. Então, se eu tenho menos dopamina, eu tenho uma, digamos assim, uma comunicação mais dificultosa. Ou então, como é que se diz? O cérebro tem uma capacidade muito grande de captar muito rápido essa dopamina, deixando ela pouco disponível. E esse problema vai causar o quê? Problema de performance daquela função. Só que com o tempo, aquelas áreas que têm essas dificuldades vão passando por um processo de subdesenvolvimento. Então, ou seja, existem áreas do cérebro. Imagine que a gente está numa cidade como São Paulo, ou até mais complexa, né? Que é o nosso cérebro. Sim. E esses bairros, em vez de estarem se desenvolvendo como se deveria, tem uma dificuldade de chegar a esses suprimentos lá, e eles são subdesenvolvidos. Por isso que em alguns estudos, essas áreas do TDAH são um pouquinho diminutas. Um pouquinho menores. E também tem outro problema. Essas áreas precisam ser ativadas pelas redes neurais do cérebro. Certo? Rede de modo padrão, rede positiva de tarefas, etc. Além dessas áreas que o TDAH afeta estarem subdesenvolvidas, também existem... É como se essas avenidas, estradas e metrôs, essas linhas de metrô que ligam o cérebro de ponta a ponta, essa circuitaria, no TDAH também, eu tenho essas estradas esburacadas, essas estradas precisando de pavimentação. Então, eu tenho perca do quê? De performance. Perfeito? Então, quando a gente está falando de atenção e concentração, né, que é atenção e hiperatividade, na verdade eu estou falando ali da ponta do iceberg, aquilo que a gente consegue observar. Mas o TDAH é uma questão muito mais complexa. E por isso também pode ser confundido com muitos outros transtornos. Entende a complexidade? Sim, isso, né? Por isso, por exemplo, que nós ouvimos no TDAH, por exemplo, um pai, né, uma mãe chega com a criança, o adolescente, ele tem 14 anos, mas parece que ele tem um comportamento de um menino de 8, Muito né? típico. É como se fosse ali o desenvolvimento, por causa do desenvolvimento, né? Que o cérebro ele desenvolve da parte de trás para frente. Então, o cérebro dele, naquele momento, né, do amadurecimento, ele está mais atrasado. Então, ele vai ter esse comportamento infantilizado. Foi igual uma charge que eu vi essa semana, eu achei interessante. A imagem era assim, era uma pessoa como se fosse um professor, né, uma representação de autoridade, tinha uma floresta, tinha uma árvore e vários bichinhos. E o professor falava assim, né, aquela figura de autoridade, é só subir na árvore. E ali eu tinha uma tartaruga, um macaquinho, um elefante, né? É só subir e tá aprovado. Né? E infelizmente a sociedade nossa passa essa régua e aí nós exigimos de um adolescente, por exemplo, de 14 anos, mas que o cérebro desenvolvido, o amadurecimento dele é de 8. Olha o sofrimento que entra essa pessoa, não é? As pesquisas já mostram assim, né? Pode ser por... a gente olha os sintomas, etc., mas pode ser até 30% a menos de desempenho do que uma pessoa neurotípica em certas funções, ou de 2 a 4 anos de atraso, assim, de idade de maturação, né? Muito, né? Ou seja, o adolescente está ali com seus 14, 15 anos, mas, sei lá, está com idade mental para certas questões, 11, 12. E isso pode ser confundido com autismo? Algumas pessoas chegam em consultório com essa queixa. Porque assim, 1/3 dos sintomas são compartilhados entre o autismo e o TDAH. Então pode ser confundido, como também pode ser essa dupla ou até tripla excepcionalidade, né? Porque são os 3 tenores. Autismo, TDAH e altas habilidades de superdotação, que são os 3 transtornos assim, mais clássicos do neurodesenvolvimento. Então eles compartilham muitas coisas, apesar das diferenças. Então assim, é muito comum ou um diagnóstico não tão completo ou tão profundo, ou então justamente se confundir. Ele está apresentando os 2, certo? Que é um tema de um outro podcast, né? Qual é a diferença dos 3, mas é super importante. Ele está apresentando ali, mas tem ali alguns sintomas que fazem a gente conseguir separar o que é um, o que é outro, se é os 2, né? Porque a mente, o cérebro tem essa capacidade, né? Pode botar aqui 50
TDAH nessa sala, cada um vai dar o seu depoimento, vão ser vidas completamente, dificuldades completamente diferentes, mas aqueles fios ali que são os critérios de diagnóstico que muito ou pouco todos eles sofrem de forma global. Sim, Uhum. super interessante isso. Isso vem sobre a comorbidades, né? Isso. Porque o TDAH puro, sem nada, é muito difícil, né? E a importância do diagnóstico precoce. Porque Perfeito. quanto mais eu demoro a fazer esse diagnóstico, mais patologias neurológicas, psiquiátricas vão aparecendo, não é mesmo? Entre 85% e 92%. Porque depende do país, depende do recorte, mas entre 85% e 92%, se não me falha a memória agora, de adultos com TDAH que tem o seu diagnóstico, não tem fechado mais do que uma comorbidade, até duas. Ansiedade e depressão é clássico, porque... mas aí é muito... só contando uma historinha aqui, um parênteses. Quando eu me encho para TDAH, eu também, como profissional, digo, não, pelo menos eu vou focar agora numa coisa, para eu não ser generalista demais e ter que estudar tudo, né? Depressão, ansiedade, não. Só TDAH. Vamos aqui, né? Acho Vamos que aqui. é um negócio só. Aí quando eu lidando com esse estresse, meu Deus do céu, então quer dizer que eu vou ter que lidar com ansiedade, depressão, bipolaridade, jeito, problemas com drogas, tudo, né? Aonde eu me enfiei? Mas justamente isso, mas mesmo assim facilita. Por quê? Depressão e ansiedade, dentro de um contexto do TDAH, tem muito a ver com essa sobrecarga. Entende? Então, existe uma predisposição genética também, uma facilidade para desenvolver esses outros transtornos, mas está dentro desse contexto, esse cérebro com áreas, né, subdesenvolvidas, com muitas dificuldades, e aí vem todas essas questões de lidar com seus próprios erros, com as suas próprias dificuldades, com o olhar das outras pessoas também, trazendo esse peso. É muito comum você ter pessoas muito ansiosas, vícios. Uso de substância, né? Por exemplo, uso de substância, principalmente maconha, no metade da adolescência até o começo da vida adulta, é muito clássico. Né? Essa busca pela dopamina. Muitas pessoas, mas é o único momento que minha mente fica em paz. Nossa, que tem um foco, né? Que minha mente fica livre. Aí, tá certo, mas me dá só 3 semanas. Fica 3 semanas. Aí faz o diagnóstico, TDAH com as comorbidades, vai para o psiquiatra, começa a tomar medicação para TDAH, aquelas 2 semamas de lua de mel, né, que a gente pode abordar já. E aí é uma coisa, eita, é mesmo, tipo, nem, né? A minha história com TDAH vem muito pela comida, entendeu? A dopamina, né? Justo, entrava em tédio, certo? Só que, aí justamente, a gente tem aquela fase da dopamina tópica, que faz com que a gente fique motivado, e a dopamina mais fásica, que a gente precisa para se concentrar, certo? Quando precisava ler e etc., o que acontecia? Naquela fase que você precisa ter uma dopamina mais fásica, você precisa concentrar, o TDAH não tem. Aí desce lá para baixo. Aí o cérebro fica louco para você procurar alguma coisa que leve para cima. Vai para o estimulante. Justo. Aí esse estimulante, a medicação ajuda, né? Sem a medicação, você tem todos os tipos de entretenimento possíveis que você pode ter. Aí o TDAH vai lá, pum, desfoca. No meu caso, eu nunca tive problema com escola, com estudo. Obter conhecimento era uma coisa, até hoje, muito estimulante. Porém, não tenho dopamina suficiente para baixar no nível de tédio que, por exemplo, ler um livro me traz, né? E eu já sou da geração ali, Facebook, Orkut, né? Não é como era hoje, mas já tem essa coisa. Então, e assim, meus pais, padeiros maravilhosos de mão cheia, então a minha vida era o quê? Eu era sommelier de... Meu Deus! Sommelier das invenções da minha mãe. Pão, torta, bolo. Deliciosa. Então, aí justamente, qual era o meu escape? Comida. Quando eu não conseguia fazer alguma coisa, entende? Tô aqui lendo alguma coisa e tum. Nem era fome, era... Era um hábito, né? Dopamina. Era um hábito de dopamina fácil, entende? E você vai pro tópico. Justo, entendeu? Então, aí por isso que tem essa escadinha, né? E o que você trouxe é maravilhoso, porque tanto para a questão das medicações, como para o tratamento. Então, a gente trata o TDAH na infância para ele não subir para a ansiedade, que sobe para a depressão,
que pode subir para uma bipolaridade, que pode subir, aí pode, sei lá, abrir para um border, abrir para um quadro de bipolaridade, problemas com drogas. E a mesma coisa, e aí eu escolhi a parte mais difícil, porque eu poderia escolher criança, né? Mas não, vamos, porque eu não sabia, brincadeiras à parte. Mas quando a gente chega no adulto, é isso. Chegou no consultório, diagnóstico. Eu não tenho como fazer um diagnóstico TDAH só com instrumentos para TDAH. Eu preciso saber como é que estão os níveis de ansiedade, se tem sinais de depressão, se abre para bipolaridade, se tem problema com drogas. Por quê? Quando eu vou fazer o plano de tratamento desse profissional, é a escadinha. Se essa pessoa começar a tomar um psicoestimulante para TDAH, que é tipo assim, é a base, né? Mas tiver muito ansioso, Esquece. piora a situação. Piora. Vai abrir mais quadro de ansiedade, vai piorar. Então, ou seja, chegou no consultório, tá com problemas com drogas, de álcool, maconha, o que for, ou algum vício assim, vamos tratar primeiro. Não tá, desceu. Tem sinais aí de bipolaridade? Não, beleza. Tem, trata, né? Não tem, desce. Entendi. Depressão, tá tudo ok, beleza, desce. Ansiedade, quase nunca. Quase nunca está tudo ok, né? Mas organiza ali. E tem casos também que ele começa a tomar medicação e também melhora. Enfim, cada caso é um caso, né? Aí sim que a gente começa a tratar o TDAH. E esse caso que você trouxe da pessoa que já chegou a usar, né, no caso a maconha, enfim, na idade já adulta, tem um bom resultado esse tratamento, mesmo a pessoa já sendo adulta, já tendo o vício instalado, né? Eu não sei nem se a gente pode dizer que é um vício a maconha, porque maconha vicia. Vocês acham que vicia? Sim. Uma coisa que a gente precisa deixar claro também, que às vezes a pessoa acha que maconha não vicia, né? Maconha é uma erva, tudo bem, né? Então, no caso, tem um bom resultado esse tratamento? Tem. Justamente a gente tem protocolos, assim, posso falar pela minha experiência, mas também com dados científicos, né? Porque a minha experiência é pautada nessas investigações científicas. E sim, a gente tem protocolo para cada um desses problemas. E hoje a gente está, graças a Deus, né, vamos dizer assim, entrando ali na era do transdiagnóstico, onde a gente pega ali, de acordo com o paciente, o que a gente tem de melhores evidências, mas é essa questão. O uso da maconha, o uso da droga, a questão da comida e etc., no TDAH ele é um sintoma, entende? Muitas vezes ele não é o problema em si, certo? Então você vai dessensibilizando até chegar... Isso, Isso é muito importante falar, né? Porque existe sempre a pessoa pensa que é uma coisa muito simples, né? E não é tão simples assim, né? Que nem você está explicando. A gente julga muito, né? Isso. O TDAH sofre muito com isso. E é uma coisa que fala hoje em dia, o TDAH tá na moda, tá falando. Mas se nós formos observar, a primeira vez que ele foi falado foi em 1902. Não é uma coisa nova. Não é algo novo, tem relato de né? 1715. Olha só, né? Quando a gente tá vendo ali o livro... Porque hoje, pelo menos é o papa para mim do TDAH, né? Que é o Russell Beckler. Que, enfim, e aí tem um livro dele, que pena que esse livro não está mais disponível, mas nos PDFs da vida a gente acha, né? E ele faz uma questão histórica, já tem relatos, assim, de pessoas que tem assim, os dados ingleses para a questão do TDAH, para mim, são os melhores, né? Eles fazem, tem até um estudo recente maravilhoso, com mais de 300 mil pessoas, vai dar pano para manga para TDAH até o ano de 2200. Mas, assim, a gente tem histórico de estudos com pessoas que tinham dificuldade de focalizar numa única atividade por um período médio assim de tempo, desde 1715. Como que vai falar que isso é novo? Não é novo. É novo no Brasil. Né? E por isso que a gente tem um boom. Porque a gente tem os profissionais com mais informações, como eu, por exemplo, conseguindo fazer o diagnóstico de forma mais precoce, num momento legal. Só que a gente vive numa sociedade de performance, a gente vive numa sociedade onde nós estamos tendo muitos problemas de atenção e de concentração, é uma sociedade distraída. Muito. Então, quem é neurotípico já tem essa dificuldade de performance, e quem tem TDAH está com muita dificuldade. Então, por isso, assim, não é à toa, não é modinha, assim, essa modinha do TDAH, ela faz todo sentido do mundo, entende? Porque a gente tem uma sociedade adoecida,
que força o cérebro a fazer coisas que ele não está acostumado. Esse negócio de ter luz branca 10 horas da noite, entendeu? Terrível. É de 2010 para cá um fenômeno desse. Então, o cérebro não tem tempo de adaptar. Né? Até 2009, 2008, a nossa luz de casa era amarela. É verdade. Não tinha isso. Entendeu? Então, até isso. Então, ou seja, quem é neurotípico está tendo muita dificuldade de concentração, de atenção e etc. Mas é uma questão de performance. Quem é TDAH não tem outra explicação, precisa de se descobrir como TDAH porque está sofrendo horrores. Entende? E aí por isso a gente tem um boom. Então, ou seja, já tem vários estudos mapeando. Não passa entre 5% e 7% da população. Só que a gente tem os 5% e 7% da população que está sendo diagnosticada agora, mais aquele pessoal de 30, 40, 50 anos. Essa semana eu comecei um diagnóstico de uma pessoa com 60 anos, Caramba. certo? Também tendo seus diagnósticos. Então, é necessário haver esse boom, certo? É necessário que os profissionais estejam capacitados para isso, para lidar conta com essa demanda reprimida. E ainda tem, assim, a gente fala porque a gente está numa sociedade de mercado e etc, né? Mas ainda tem, por exemplo, assim, eu não só trabalho com TDAH, eu também trabalho com muitos neurotípicos que estão completamente disfuncionais e que o protocolo do TDAH ajuda eles. Olha isso. O benefício é que eles talvez não precisem de medicação. Na verdade, é muito difícil precisar de medicação. Quando eles organizam ali os pilares, eles também melhoram. Então, ou seja, não é modinha, tá? Tem estudo, tem aprofundamento, tem muita gente sofrendo e a gente precisa justamente ter esse cuidado. Isso é fundamental, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E aí junta, né, a distração da ansiedade com essa dificuldade do diagnóstico. E aí muitos ficam perdidos, né? E praticamente ansiedade é um tema que é como se fosse a ONU dos transtornos mentais. Eu fico brincando, né? Verdade, nossa. Porque um adulto com autismo não diagnosticado chega nos nossos consultórios com muita ansiedade, uma pessoa com uma depressão, um burnout ali vai chegar nos nossos consultórios com ansiedade, o TDAH também, o próprio ansioso também, né? Então, a gente faz uma conferência ali da ONU com os sintomas. A ponta do iceberg, a ponta do iceberg. que dá um sinal de alerta para a coisa que está lá embaixo. E você fala, Rafael, sobre os 7 pilares, né, do TDAH. Comenta um pouquinho sobre isso. Perfeito, maravilha. Como a gente sabe, sempre é bom repetir, TDAH é um transtorno neurobiológico, certo? Sim. Então, ele vai atrapalhar você, principalmente na capacidade de inibição e na capacidade de planejamento e autorregulação. Porque a gente também não está na sigla, mas a gente não pode perder a impulsividade de vista, certo? Então, ou seja, o que acontece com o TDAH? Só para que você entenda. Digamos que você acabou de me fazer uma pergunta. Aí eu comecei a argumentar essa pergunta. Eu posso, a qualquer momento, esquecer da tua pergunta. Por quê? Existem... quando você está concentrado numa situação, você começa... Existe uma rede, que é a rede positiva de tarefas, que começa ali a atuar. Quando você está cansado de manter a sua atenção ali, essa rede, como o nosso cérebro não é analógico, o nosso cérebro é analógico, tá, pessoal? Não é digital. Então ele cansa... Ele precisa de um tempo para descansar. Então, ali, 40, 50 minutos daquela palestra, o que é que tu vai fazer? Começar devagar, desligar. Quando você está naquela fase, significa a rede de modo padrão está cansada. Ela precisa descansar. Aí, o que é que liga? Desculpa. A rede positiva de tarefas está cansada. Aí, o que é que se liga? A rede de modo padrão. É aquele momento que você está ali, voltado a você mesmo, esquece todo mundo ao seu redor, tá ali na brisa, certo? E uma pessoa, por exemplo, com depressão grave, ela tá ali presa na rede de modo padrão, não consegue ativar outras coisas. Mas isso é outra história, para não perder. Senão daqui a pouco você perde. O que é que tem o TDAH? Então imagine que é um botão, você liga uma rede, a outra desliga, certo? Aí a outra liga e essa primeira desliga. O TDAH, as duas ficam brigando. O tempo todo. Você tá focado aqui, aí a rede... A rede de modo padrão tá aqui também. Eita, aquele negócio que eu esqueci de fazer. Eita, tem que pagar aquela conta. Eita, aí você já fica... Então já tem essa dificuldade. Então o TDAH, ele precisa de uma estrutura ambiental externa que o organize.
Perfeito? A gente vai depois entrar um pouquinho de questão de relacionamento, a gente vai falar um pouco mais disso. Mas então, ou seja, o TDAH ele precisa de pilares externos a eles que o organize. E são esses pilares externos que, quando ele é diagnosticado e começa a tomar medicação, potencializa o tratamento. Tá? Então vamos lá. Aí eu vou entrar nos 7 pilares, mas vamos lá. A pessoa é diagnosticada, sabe que tem TDAH, certo? Certo. Aí, por exemplo, ela pode ser predominantemente hiperativa, ok? Ali, né, não para aquela coisa toda. Predominantemente desatenta, aquela mais, principalmente mulheres, né? É muito típico, mulher chegar no consultório, mas nunca percebi um TDAH. Não dava nenhum trabalho na sala, né? Viajava, nota Total. 3, 4, 5, enfim. E você tem um combinado, que tem tanto características hiperativas como características de desatenção. E aí, você primeiro entende o teu tipo de TDAH e vê as suas dificuldades. E aí você começa a colocar esses pilares na sua vida para que você possa ter estruturas externas para te organizar naquilo que você é subdesenvolvido. Certo? Pilar 1, sono. Certo? E aí a gente até... eu faço parte de uma igreja, né, que depende dessa questão dos 8 remédios naturais, mas que é cientificamente também comprovado. Sono, tá? Paulistano, ou qualquer lugar que você esteja no Brasil, recifense também. Se você não tiver o sono, sua saúde do sono em dia, você nem precisa de diagnóstico e nem precisa já vir para o mundo com neurodivergência. Sim. Você já vai ter todos os sintomas de um neurodivergente, certo? Então, ou seja, seu cérebro é excitado porque não consegue descansar, você vai ter dificuldade de concentração, atenção, memória, etc. Por quê? Essas funções, atenção, concentração, memória, né, são atividades que exigem muito esforço do cérebro. Então, por exemplo, se eu tenho minha casa para varrer e eu tenho um artigo para escrever, meu cérebro vai preferir varrer a casa. Entendeu? O mecânico e etc. é muito mais fácil para o cérebro do que uma atividade de concentração e etc. Então, sono ruim, você já vai ter... Então, se o TDAH tiver com sono ruim, acabou. Então, é a primeira coisa que se regula dentro do processo, é o sono. Certo? E aí também para ansioso, para depressivo e etc. Então, sono organizado. Segundo ponto, rotina. Certo? Mas aí a rotina, ela precisa ser adaptada à pessoa, ok? Porque também não adianta você lançar uma rotina, o TDAH... Aquele padrão que não funciona. Justamente. Aí a gente vai ensinar a ele como é que ele precisa fazer uma rotina funcional, certo? Que ele consiga colocar em prática aos pouquinhos. E aí, dentro desse contexto de rotina, a gente vê questão de saber priorizar tarefas, né? Fazer toda essa questão, priorização de tarefas, determinação do que é mais importante, o que é urgente, etc. Então, primeiro pilar sono, segundo pilar rotina, terceiro pilar alimentação, certo? Ainda temos que avançar nos estudos, mas é um pouco claro. Alimentação inflamada ou inflamatória, enfim, vai causar problemas de desatenção e etc. Por exemplo, tem muita criança hoje sendo diagnosticada com TDAH, mas quando o médico manda ela fazer um exame de sangue, ela está com pré-diabetes. A hemoglobina glicada está lá em cima. A diabetes ou um problema de hemoglobina glicada alta vai fazer naturalmente que a pessoa tenha dificuldade na concentração e na atenção. Perfeito? Então, existem pilares biológicos que são até... Porque é um dos critérios. Você não pode ter um outro transtorno que explique melhor aqueles critérios, o sintoma do TDAH, para excluir o TDAH. Então, existem questões, digamos assim, a gente fala biológico porque, tipo assim, tem um marcador, né? Questão, enfim, alimentação, problemas no sangue, enfim. Então, ou seja, esses 3 pilares, sono, rotina, alimentação, certo? E aí, por isso que a gente, antes de começar o podcast, a gente fala, você já fez você já refez a sua avaliação? Não, eu estou reavaliando, resolvendo essas questões alimentares para voltar a fazer, para ver se tem influência ou não nos meus sintomas. Entendi. Entendeu? Beleza. Aí, quarto ponto, medicação, certo? Quinto pilar, terapia.
Beleza? Uhum. Aí, vamos lá, lembrando. TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta áreas do cérebro que não produzem suficientemente bem dopamina e serotonina também em alguns casos, certo? Então, ou seja, você tem o TDAH precisa desenvolver as habilidades, mas sem essa base dopaminérgica, ele não vai conseguir desenvolver as habilidades. Então, a medicação entra para trazer o quê? Um equilíbrio neuroquímico para a pessoa. Aumentar as capacidades de inibição, freio mental, por conta da impulsividade, e aumentar também a capacidade de concentração, atenção e memória. Aí a medicação vai dar aquela ajudada. Aí para quem está em casa, meu Deus, meu filho tem 6 anos, 7 anos, e a médica já receitou para ele Ritalina. Ritalina, principalmente. Dê graças a Deus. Porque se a gente tivesse 1715, não teria. Não teria Ritalina. Só 1960. E outra, a gente já passou por um tempo, não é minha área, por favor, me ajude, tá? Mas assim, pelo que eu vejo, né, nas minhas experiências, é que antigamente a gente tinha aqueles remédios mais pesados, mais sujos, né? Sim. Que se dizia que tinham vários tipos de comorbidades. E hoje a gente tem, assim, pelo menos a medicação para TDAH, ela é a mais segura entre todas as outras medicações para transtornos mentais. Tanto que uma criança de 6 anos pode tomar, né? E tem algumas particularidades, né? A Ritalina, quando ela foi feita, era mais para criança, dura ali só 4 horas para pegar aquela idade escolar. O Venvance, por exemplo, não é regra, mas assim, funciona muito mais para adultos, né? Que tem algumas questões lá. Então, medicação para quê? Eu organizo, eu dou a base neuroquímica para a pessoa, para que ela consiga, então, desenvolver as habilidades que ela tem em déficit. Aí, onde ela vai desenvolver essas atividades? Terapia. E aí vai, terapia, como é que se diz? A questão mais pedagógica da escola, né? Um psicopedagogo, vai depender da situação da pessoa, fazer esporte, etc. Enfim, ela vai ter essa base. Só que é justamente isso. A medicação sozinha não vai resolver. Sim. Forma alguma. Certo? Ela vai dar essa base. Sem ela, você tem muito mais dificuldade de desenvolver as habilidades. Agora, com ela, ela te dá a base. Tem outro aspecto também, que é uma coisa que eu chamo, pelo menos, de homeostase cerebral. Você começa a tomar medicação, o TDAH tem disso, né? Principalmente quando é psicoestimulante. É 2 semanas de lua de mel. Eu tô conseguindo, eu tô focando. Assim, se você não tiver com insônia, não tiver com ansiedade, aquela coisa toda, vai ter umas dificuldades ali. Mas geralmente é aquelas 2 semanas de lua de mel. Tô conseguindo, tô focando, aquela coisa maravilhosa. Só que depois o cérebro se acostuma. Tanto com o déficit, quanto com o superávit, né? Então, por exemplo, o seu cérebro vai acostumar a trabalhar naqueles padrões de dopamina, ou seja, de dopamina e serotonina disponíveis, tá? Que o remédio não fabrica dopamina, né? Ele só faz algumas coisinhas lá para ela ficar mais tempo. E aí a pessoa depois... Aí tem muitos, não, eu quero aumentar a dosagem do remédio, aquela coisa toda, não. Se você estiver fazendo os pilares, você vai ver que você vai desenvolver as atividades, porque não é o remédio que faz com que você desenvolva habilidades. O remédio te dá base. Aquilo que é neurobiológico, essa capacidade de inibição, essa capacidade de controle, certo? Esse aumento de possibilidade de se concentrar mais, de ter mais atenção, ter mais foco, a medicação te dá. Mas o que você faz com ela? Eu posso tomar a Ritalina agora e jogar videogame. Sim. Entendeu? Eu posso tomar o Venvance agora e jogar baralho. Certo? As habilidades que aquela medicação vai te proporcionar você desenvolver. Ou seja, a medicação vai ajudar no subdesenvolvimento dessas áreas. Aí vamos voltar para a questão da cidade. Certo? Agora está chegando o que nessa cidade? Mais trabalhador. Né? Antes o trabalhador ficava das 9 às 2, agora vai ficar de 7 às 5, que é a dopamina ali agindo. Mas é o seguinte, tem mais trabalhador, ok, mas eu preciso mandar ele para aquela ferrovia, preciso mandar ele para aquele bairro, entendeu? E se eu não tiver um
um mestre de obra ali ou alguém para organizar essas obras. Então, ou seja, a medicação te dá a base, mas é a terapia e as atividades que você começa a fazer que vai dar esse norte para você voltar a performar como deveria, tá? Então, vamos lá. Pilar 1, sono, rotina, alimentação, medicação, terapia, certo? Aí o 6º e o 7º costumam variar, vai depender da pessoa, mas o que eu sempre coloco? Leitura, certo? Leitura, primeiro para você tirar o seu atraso de vida, né? De todas as dificuldades que você teve, enfim, acho que a leitura é uma coisa que proporciona você desenvolver foco, né? Você saber trabalhar ali com a dopamina, perdão que esqueci o nome agora, dopamina tópica, certo? Tá numa atividade ali que, sem o tratamento, você começava a ler 3 linhas, você dormia, né? Porque quando os níveis de dopamina descem muito, ou você se sente muito mal, ou aí seu cérebro entende que você está no momento de tédio, causa sono. O que TDAH abre a boca nas sessões não está no gibi. Na vida, né? Eu acho maravilhoso porque eu também tenho a mesma dificuldade. Mas não é que eu estou em tédio ali, é porque eu tenho essa dificuldade. Então, o paciente TDAH me entende. Né? Um outro tipo de paciente pode achar antiético, brincadeiras à parte. Mas então, a leitura ela vai fazer com que você desenvolva essas habilidades de trabalhar com a dopamina mais tópica. E justamente vai fazer com que você reencontre habilidades e etc. que, por conta das dificuldades da vida, você não vai conseguir. E o segundo ponto, gente, socialização. Certo? Ou seja, não se furtar desses desafios. Por que socialização? É muito comum o TDAH se furtar de certos tipos de atividades com medo principalmente adulto. Poxa, mas toda vez que eu estou nessa roda de conversa, eu falo essa coisa isso, por conta da impulsividade, né? E acabo sendo mal interpretado, né? Ou não consigo prestar atenção, o pessoal está aqui conversando, eu viajo. Alguns perdem vontade até de estudar, não querem estudar mais. E justamente o meu histórico de fracasso, como é que eu vou chegar ali na faculdade, né, com o pessoal, e o pessoal falando disso, ou conseguindo fazer isso, eu não conseguindo. Então, mas olha, você está desenvolvendo todos os pilares. Então, as dificuldades que você poderia ter antes, você agora vai começar a diminuir, certo? Vai começar a ajustar. Então, aí vem a questão da terapia cognitivo-comportamental, ou a terapia justamente que faz com que você reorganize essas visões que você tem de si mesmo, suas crenças, etc. Por quê? Você vai pegando, você começa a fazer uma divisão, o diagnóstico TDAH é aquela coisa, divide você em duas pessoas. Antes e depois do diagnóstico. Justo. Então, ou seja, porque tem muita coisa que é sintoma que a pessoa absorve como característica da personalidade. Sim. E é um dos pontos também que eu trabalho diante do diagnóstico, é fazer, né, algum teste de alguma bateria de personalidade, trabalhar com o Big Five, para ele entender o que é personalidade, entender as características dele, mas também entender o quanto do exagero que aqueles tópicos estão trazendo do teste, que tem a ver com o sintoma. E se ele fizesse aquele teste desconectado, ele vai dizer, nossa, eu sou assim. Dá um viés, né? Justo. Não, você tem... Mesma coisa com autistas, etc. Você tem um substrato aí neurobiológico que causa essa forma de ser e estar no mundo. Mas que tem como a gente se moldar, né? Então, ou seja, trabalhar essa socialização é muito importante nesse sentido, porque é na socialização, dentro desse contexto dos pilares, que você acaba identificando como profissional, por exemplo, aonde estão as crenças disfuncionais dessa pessoa. Sim. Entende? Por quê? Porque é nesse histórico de vida que essas crenças vão aparecendo, vão se moldando, certo? E a pessoa justamente aí faz esse recobramento, etc. E aí vem aquela questão, tem paciente que eu já começo por aí, por conta de uma depressão, por conta, enfim, de um luto que ele está passando, que é porque TDAH não tem aquela mania de sempre deixar tudo para cima da hora, não é? Muito. Não só para suas coisas, mas os seus relacionamentos. Então, tem gente que vai procurar terapia para TDAH porque o casamento está acabando. Chega no extremo, né? Porque ele já levou a 15ª chamada do chefe. Então, sempre pelo último minuto.
E o que acontece quando a coisa é no último minuto? É desespero, né? Como dizer, é bola pro alto, bola pra área, vai! E a gente sabe que um processo de construção desses pilares precisa de tempo. Uhum. Então, gente, olha, é muito comum. O paciente chega empolgado, aquela coisa, aí você vai escavar ali, o casamento tá quase acabando. Ele acabou de ser demitido. Mas ele acabou de ser demitido, como é que ele vai continuar dando conta do tratamento? É verdade. Entende? Nossa, Aí começa o complicado. tratamento, para. Aí começa a dar uma medicação, para. Certo? E aí vem essa questão de risco. TDAH, pronto, essa pesquisa que eu falei para vocês agora, que foi uma pesquisa que foram, acho que quase 400 mil pessoas. Então eles faziam o seguinte, eles comparavam as populações. Então era, se eu não me engano, era 30 mil homens neurotípicos para 3 mil com TDAH. E 60 mil mulheres, porque geralmente é 2 para 1, né? A incidência de TDAH é de 2 para 1. 2 homens, 2 casos para homem para acontecer 1 em mulher. Tá. Até então era assim. E aí então eram 60 mil mulheres, se não me engano, e 6 mil com TDAH. Tá. Aí eles fazem as comparações. Um homem com TDAH tem quase 2,7 vezes mais chance de ter risco de vida. Nossa. Mulher com TDAH, 1,6. Por quê? Todas essas dificuldades vai fazer com que a pessoa se envolva mais fácil com drogas. Perca o emprego ou fique de um emprego para o outro. Entende? Tenha problemas de saúde, tenha mais problemas de divórcio. 1/3 da população carcerária no Reino Unido tem traços de TDAH. Que é impulsividade, Impulsividade. né? Que é comportamento de risco, né? O Crime TDAH procura passional. muito, né? Que Isso, coisa, né? gente. Aquele carinha que dirige, Coisa. Loucamente, Isso já é né? outro Arruma briga no risco. trânsito. arruma briga no briga, trânsito. Por quê? explosivo. Não sabe lidar com tédio. Sim. Entende? Então precisa estar com o carro a 80, 90 por hora Nossa. Pra pra... se sentir bem. Aquela né? Aquela adrenalina, né? Isso. Aquela... Uhum. Aí uns vão para os comportamentos de risco. Aí, enfim, é uma série de fatores. Uns vão para comportamento de risco, precisa de mais velocidade, mais dopamina, etc. Outros vão para droga, outros vão para comida. E assim sucessivamente. Nossa, Certo? tá fazendo tanto sentido, tanta coisa. Uhum. Porque a gente pensa que o TDAH é só aquele prejuízo imediato, a Exato. distração ou a Uhum. hiperatividade. Não, né? Existe esse prejuízo indireto, que são Uhum. relacionamentos, Exatamente. trabalhos, né? Sim. Todo Uhum. um contexto, né? Geralmente É. as pessoas pensavam muito no âmbito escolar, né? Sim. Isso. No começo, né, Uhum. quando a gente começou a ouvir falar disso, era muito assim, no âmbito escolar, só com crianças, né? Você vê tanta coisa que afeta. Uhum. Por isso que quando as pessoas, tem um boom do TDAH, eu disse, graças a Deus tem Bom, né? boom. Exato. Precisa ter, porque eu vi no TikTok. Maravilha! Lógico, quando você se auto-rotula é complicado. Né? Mas, maravilha! Procure um psicólogo, vai tratar esse TDAH aí que você diz que tem, vá, pode ser ansiedade, mas assim, precisa, porque assim, são dados claros mostrando os impactos desse TDAH, não só lá na escola, até na vida adulta, entende? Na vida adulta como um todo. E também já tem estudos longitudinais que acompanham pessoas que chegam na terceira idade, certo? Aí dividem os grupos, né? Aqueles que fazem terapia e tomam medicação, aqueles que tomam mais, só tomam medicação, mas não faz terapia, aqueles que passaram para terapia, aqueles que não fazem nada. Aquelas pessoas que estão chegando na fase da terceira idade, 60, 70 a mais, tomando a medicação, fazendo acompanhamento, tem muito menos, assim, tá num grupo assim de muito menor risco para o quê? Alzheimer, Parkinson, entendeu? E outros transtornos. Por quê? Apesar de serem outras áreas, com outras questões neurológicas, mas também são transtornos que têm a ver com a dopamina. A gente falou disso no episódio anterior, né? A gente ter esse cuidado de hoje buscar ajuda naquilo que tem nos incomodado, porque vai depender muito de como vai ser realmente a nossa velhice, porque hoje a gente tem tantos recursos, né, Rafael? Isso. Não dá mais pra gente ficar, né, esperando tanto tempo, né? E Perfeito. foi bom você falar tudo isso, porque às vezes a gente não associa esses Justo. comportamentos aí a talvez um TDAH mesmo. Por exemplo, o TDAH ele vai chegar, por exemplo, a gente tem que o auge da maturidade do cérebro entre 23 e 25 anos, né? O TDAH ele vai chegar nessa fase aí com alguns déficits, né? Vai demorar um pouquinho. Então aquele cara de 23, 24 anos parece um adolescente.
Então, ele vai demorar um pouquinho para chegar nessa fase de maturação completa, por conta desse subdesenvolvimento. E também ele tem, gente, não é regra, tá? É tendência a também, quando ele está chegando ali na casa dos seus 70, 60, 70 anos, também desenvolver esses transtornos neurodegenerativos de forma um pouco mais rápida. Certo? Então, essa suplementação, vamos dizer assim, que é através da medicação e desses pilares, salvam vidas. Ou pelo menos prolongam vidas. Verdade, Sim. gente. Então, tem que ser, né, gente? Tem que tratar. Parar com preconceito, né, da medicação. Tem muito. Infelizmente, O ainda paciente temos, com né? transtorno mental, ele vive menos que a população em geral. Isso é Isso. fato, né? Por N motivos. E o TDAH não tá fora disso, Não né? tá fora disso. E, Rafael, e essa parte que a gente vê, né, que a gente também é uma parte positiva do TDAH. Queria que você Sim. falasse um pouquinho, né? Questão de atividade, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente do lado bom, né? Maravilha. Não fala um pouquinho do lado bom. Justo. E é por essa parte do lado bom que também a gente... existe uma meio que assim, uma discussão, para não dizer briga, né? Que ninguém briga na academia, a gente discute na academia. Né? Uma discussão para a gente começar a repensar, é transtorno ou é condição? Como a gente tem muito hoje com autismo, né? Sim. Apesar de ainda chamar transtorno do espectro autismo, a gente tem mais uma visão de condição. Essa pessoa tem uma condição diferente de um neurotípico. Essa discussão também está sendo feita com o TDAH. Por quê? Existem alguns dados que são bem interessantes. Na zona rural, a gente tem menos casos de TDAH e menos pessoas com relatos de dificuldades do que na zona urbana. Olha. Então a gente tem uma questão ambiental aí. Claro que quando a gente está analisando o que é transtorno mental, tem essas questões genéticas, histórico de vida, ambiente, está tudo ali. Mas na zona rural, a gente tem menos incidências históricas do que na zona urbana. Mas tem bastante, né? Mas não tem tanto. Então, assim, a gente tem uma questão aí de ambiente. Então, a gente vê aí uma sociedade que ela está formatada dentro do princípio da performance. Tá. Perfeito? E mais do que nunca, nos últimos tempos, a sociedade está cada vez menos com trabalhos braçais, com trabalho que exigem força, com trabalho que exigem riscos, Tem. certo? Eu costumo dizer, quem está trabalhando numa petroleira em alto mar, com aquelas, né, tem que gostar um pouquinho de risco, né? Ótimo lugar para os TDAHs aí se refugiarem, brincadeira. Mas, ou seja, então a gente tem uma sociedade que já traz muita dificuldade. Então, esses trabalhos extremamente, digamos assim, técnicos, que você tem que passar o dia todo na frente de um computador e etc. Nossa. Se não tiver um fator recompensador ali, é complicadíssimo para uma pessoa que não tem a dopamina ali necessária, certo? Então, ou seja, o TDAH, ele tem uma característica de quê? De ser explorador, tá? Mas sem romance, gente. Exploração por quê? Porque o cérebro dele é movido à novidade. E acho que nessa altura todo mundo está entendendo por quê. Porque a novidade, ela traz o quê? Dopamina. Dopamina, né? Ou seja, dopamina é aquele neurotransmissor que leva você a buscar Que recompensa. dá aquele uau. Justo. Então, ele acaba sendo uma pessoa mais exploradora justamente por conta disso. Então, mas também tem o contrário. Como é que se diz? O cortisol do estresse também dá uma animada no cérebro. O cérebro também gosta de um pouquinho de estresse. É necessário para você acordar, para se animar. Então, tem gente que troca, como é que se diz? A busca pela recompensa pelo correr atrás do relógio, porque deixou por cima da hora e está fugindo de uma punição. Tá. Perfeito? Então, ou seja, aí deixa ele, não, realmente tem que fazer, Então, o TDAH tem esse problema. Então, ou seja, atividades que fazem com que esse TDAH seja mais explorador, entendeu? Que mude assim, que tenha novidades durante o dia, certo? Que fazem com que você seja mais... obviamente, o TDAH, problema de inibição. Então, não é só inibir estímulos, mas também é inibir seus pensamentos. Que fica lá, né? Sem Se parar. eu estou pensando mais, consequentemente, eu estou criando mais. Perfeito? Então, a gente precisa o quê? De um foco para canalizar essa criatividade.
Sim. Porque uma coisa tá pensando muito em diversas coisas ao mesmo tempo. É disfuncional. Mas imagine, você tem uma pessoa que está focada em alguma coisa e ela está pensando várias coisas para aquela coisa ali. Nossa, muito bom. Pode ser funcional. É por isso que muita gente diz que se a gente fosse fazer um processo de Educação. Não. É como se fosse uma área da história que faz a análise psicológica das pessoas, que eu esqueci agora o nome. Mas é porque Leonardo da Vinci era um TDAH Nossa. fantástico. Entendeu? Porque ele mexia de anatomia a engenharia. Pintor, poeta e etc. Porém, é o seguinte, ele tinha um campo de conhecimento, assim, ele pelo menos tinha um nicho para a época dele, que era ser inventivo, que era inventar coisas, que era descobrir coisas, certo? Outro TDAH muito conhecido, Michael Phelps, né? Para mim é um mito, para mim eu quase me tornei jornalista por causa dele. Olha só. Me lembro, nas Olimpíadas de 2008, Pequim, eu bati o martelo e eu vou ser jornalista porque eu preciso ver isso com os meus próprios olhos. Ele ganhando uma prova de nado borboleta, que era 1/16. Não, é tipo assim, você pega o tempo de um piscar de olho e divide por 16. Nossa. Gente. Era a diferença dele pro segundo colocado. Era muito pouquinho. A envergadura dele é maior do que a altura. Ah, é? Então, ou seja, enquanto na última abraçada a pessoa, né, dá a última abraçada e nada um pouquinho, ele já deu a última abraçada para bater. Então, essa diferença mínima, como é que se diz, deu uma vitória. Até hoje tem o meme de Galvão, vai perder, ganhou. TDAH clássico. E aí, o que ele tinha? Mas também, vamos olhar a vida pessoal dele. Problemas com cocaína, entendeu? Tem as suas disfuncionalidades. Mas o que ele descobriu? O hiperfoco dele estava na piscina. Certo? Então, ou seja, enquanto todo mundo, feriado, final de semana, todo mundo estava aproveitando, ele estava ali no hiperfoco dele. Ele diz assim, nos dias de feriado e de final de semana, é o dia que eu mais acordava com vontade de treinar, porque eu sabia que todos os meus concorrentes não estavam treinando. Mas é justamente isso. TDAH, quando ele descobre uma coisa que é muito recompensadora para ele, falta o que no TDAH? Inibição. Então ele tem essa dificuldade de parar. Então, ele é inimigo do fim. Justo, e pronto. Perfeito. Né? Mas é justamente isso. Você pode canalizar isso para uma atividade, mas na maioria das vezes, por isso que o Michael Phelps só surge de vez em nunca, né? Na maioria das vezes é muito fácil a gente ir para os nossos prazeres rápidos. E a gente vive num mundo de prazeres rápidos, certo? É impossível ninguém se viciar nisso aqui, porque isso aqui é feito para viciar, certo? Qual é a diferença? TDAH vai ter muito mais problemas com isso, de uma forma muito mais rápida, e vai ter muito mais dificuldade de se livrar sozinho. Tá? E aí você passa para todas as outras questões dopaminérgicas. Só um exemplo, claro, eu tinha uma paciente uma vez que ela tinha todos os sinais e ela tomava, só que ela tinha tudo para ser aquela pessoa extremamente, que também comia bastante, mas não tinha esse problema. Aí a gente investigando ali, por conta de um tratamento estético que ela estava fazendo, o psiquiatra dela tinha passado 10 miligramas de Ritalina para ela tomar. Entendeu? E aí, justamente, ela não canalizava aquilo para comida como, enfim, alguns outros momentos da vida ela tinha. Então, mas só voltando à questão. O hiperfoco do TDAH, ele também precisa ser olhado, tá? É porque é nesse ponto que muita gente olha para o TDAH e diz, isso é superpoder do TDAH. Cuidado. Pode ser, mas dentro de um contexto também que seja funcional para você. Sim. Certo? Porque assim, o hiperfoco, ele já é um problema de inibição. Tá? Você precisa dar tempo para fazer xixi, para ir no banheiro, para beber água. Sim. Entendeu? Mas assim, se o TDAH descobrir um lugar aonde ele consiga ser explorador, onde seja um trabalho que tenha novidades, certo?
constantes, assim, que possa fazer com que ele não fique tão preso àquela rotina, ele tende a ser, onde ele possa contribuir com ideias e etc., ele pode ser muito bem recompensado nesse sentido. Nossa, gente, eu tô vendo meu filho. Fundamental, né? Porque gente, muitas vezes a pessoa tá totalmente. na fase adulta Até e eu fala, lembrei não vale a psicóloga pena dele, fazer o né? diagnóstico. Faz Não. total diferença, né? Tem É. essa fala, né, muito errônea. Isso, é o que eu estava ontem falando no programa também que eu estava participando, e é um princípio que eu aprendi com... Ô, gente, eu só sei chamar pelo arroba dele, que é o Psicojúlio. Tá ótimo. Enfim, ele diz que diagnóstico é construção de conhecimento do indivíduo. Não é Bonito isso. uma busca por... não é um checklist para você ali não. chegar e descobrir doença tal, doença tal. Não. Você pega o histórico do indivíduo. Então, todo teste que você faz não é um checklist para você descobrir doença. É para você justamente construir conhecimento sobre o sujeito. Uhum. Entende? E esse princípio foi fácil para mim pegar identificar o TDAH, porque, vamos lá, eu tenho, de todos os critérios, eu preciso saber se essa pessoa preenche o mínimo necessário dos critérios. Aí depois eu preciso saber se esses critérios não são explicados por outros transtornos, saber se esses critérios estão, ou pelo menos a maioria deles, né, estão presentes desde a infância, certo? E depois, fechou para TDAH, ele vai ser o quê? Predominantemente hiperativo, predominantemente desatento ou combinado? Isso aí. Então, eu não tenho como fazer um diagnóstico de um TDAH sem fazer uma construção de conhecimento sobre ele. Entende? Entendi. Então, é muito mais do que um checklist de saber se você tem ou se você não tem. Sim. E, dentro desse processo, tem TDAH, tem depressão, tem ansiedade, Pronto aí, então não né? tem como. Então, pode. cada sujeito vai ter a sua singularidade, mesmo com um monte de critérios atravessando ele. E aí ele pode ser muito bem desenvolvido numa área que ele realmente se encontre, Sim. né? O que acontece muito é isso. Às vezes a gente não entende essa questão. Não é que a pessoa não é um bom profissional, ele não está na área que traz isso para ele, né? Exemplo claro, eu tenho assim, por exemplo, o cara começou 3 faculdades, não terminou nenhuma, fez curso de piloto, né, que é aquela adrenalina, etc. Uma adrenalina. Não terminou. Aí, no desespero, começou a trabalhar com móveis planejados. Olha Virou isso. carpinteiro. Pensa Olha. que é isso. Já tem inúmeros clientes, já está abrindo a empresa dele. Se encontrou. Aí todos os conhecimentos que ele tinha de mercado financeiro, que começou e parou, disse aquilo, começou e parou, ele está colocando na área dele, está se Legal. tornando empreendedor e a vida dele está seguindo. Perfeito. E a gente também tem que parar com essa questão de que a pessoa não tem uma faculdade, né? Porque assim não adianta, né? A gente acaba olhando por esse lado. E de repente Sim. um indivíduo desse nunca vai conseguir concluir uma faculdade, né? Ou vai, Ou vai, né? porque ele tem uma empresa agora para tocar. Agora ele tem uma, Então, ele quando tem ele uma tá- motivação. Por exemplo, a minha faculdade, assim, abrindo para mim, foram 5 anos de briga. Eu estava lá no pé da Universidade de Pernambuco e vi aquele pé, uma cidade lá praticamente, uma cidade universitária. Aí eu não tava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu também olhava para todos os outros prédios, o CCB, o prédio de administração, eu não me vejo em nenhum outro curso aqui. Aí vem o que pode salvar o TDAH, que o mundo de hoje é todo o contrário, escassez. Tá? Com o mundo de hoje, com amplas possibilidades, eu não tinha isso. Não tinha. Não tinha. Eu vim de uma família muito humilde e a oportunidade da minha vida foi na Universidade Federal de Pernambuco. Se eu saísse dali, eu só seria um cara de ensino médio. E o que eu tinha aprendido na vida? Nada, porque eu sempre gostei muito de estudar. Eu digo, se eu sair daqui, eu vou fazer o quê? Então foi 5 anos de briga. Eu vim me apaixonar pela psicologia 2 anos depois. Mas por quê? Porque hoje, quando eu sento e, sei lá, eu estou estudando, sei lá, um texto de TCC. Sei lá, estava estudando semana passada, estava estudando de novo semana passada, como é que se diz? Conceitualização de caso. Por que eu estava estudando de novo? Porque eu estou com um paciente ali que está investindo um dinheiro que ele não está tirando, tipo assim, né? Que ele está com muita dificuldade, mas ele está dando prioridade à terapia e ele precisa de resultados.
Entendeu? Então, assim, aí sobe o quê? O estresse, né? Que não precisa ser cuidado, mas sobe aquela coisa, poxa, eu preciso. Aí, ou seja, quando eu sento para estudar a conceitualização de casos, faz muito mais sentido para mim. Porque eu tenho um contexto que me motiva. Tanto positivamente, porque eu vou dar resultado para esse paciente, vou ficar satisfeito, vou ficar feliz, como também com aquele risco. Cara, se eu não fizer com segurança, esse cara vai embora, eu vou ter prejuízo. Entende? Sim. Então, a vida é assim. Então, e essa é a questão. TDAH ele tem um problema ele não tem um problema de memória? Como se dá esse problema de memória? Memória, sim, a memória, como é que se diz? A memória não verbal, certo? Não está conversando bem ali com a memória verbal de símbolos, certo? Então, sei lá, a gente está diante de uma situação, a gente começa a conversar, né? Poxa, mas se eu fazer isso, vai acontecer isso aqui, etc. O TDAH não tem essa conversa. Então, por isso que ele é mais impulsivo, certo? Então, precisa ter um estresse externo para motivar o TDAH. Tanto positivo como negativo. E muitas vezes a coisa precisa acontecer. Tipo assim... Deu ruim. Tipo assim, o negócio vai acontecer semana que vem. Você não conversa na mente. Agora, quando você tá no ônibus ou no carro, viajando para ir, poxa, eu deveria ter feito isso, aquilo, aí vai. Entende? Que não tem essa conversa. O que a medicação faz? Dá essa possibilidade. Vai ter que conversar. Logo, viu? Essa questão que você falou aí do deixar para a última hora, então é a questão de ter aquela adrenalina de que tá no fim do... Isso. Nossa, gente. Porque falta dopamina em mim. Que coisa maluca. Então eu preciso de um estresse externo, certo? Mas é justamente isso. Quando eu desenvolvo as habilidades de planejamento, de organização e etc., eu tenho uma coisa externa a mim que vai me regulando. Nossa, mas é difícil para um TDAH fazer isso. Eu não suporto terapia, né? Entendeu? Mas começa aos pouquinhos. Tem um livro eu sou maravilhoso. improvisada até aqui. Então, de verdade, eu não consigo. Eu não consigo planejar. Vem um roteiro, eu bato o olho, mas não esquece. Mas veja, vamos lá. Uma coisa é você... E aí, por isso que muita gente confunde sintoma de TDAH e por isso que existe o que a gente chama de TDAH-like ou TDAH mimetizado. Uma coisa é você não ter dentro do teu histórico possibilidade de desenvolver uma competência, tá bom? Outra coisa é você ter um transtorno que te impede de aprender aquela competência. Sim. Tá? E por isso que o TDAH ele é muito criticado. Por quê? Primeiro, ele não tem um marcador biológico, certo? E segundo, que ele vai afetar coisas que todo mundo é afetado. Entendeu? Porque são áreas do cérebro que lidam com habilidades que exigem muito esforço, muita energia. O cérebro gasta muito no processo de memória, de atenção, de concentração. Então, se eu tiver com uma vida desregulada, eu vou mimetizar esse transtorno da performance que é o TDAH, certo? Então, uma coisa é você não ter aquela habilidade desenvolvida. Entendi. Outra coisa é você ter um transtorno global que te impede dessa atividade, da outra. Por isso que tem que ser analisado tudo, né? Justo. Então, você faz um curso de produtividade, você resolve essa questão, entendeu? Eu vou para uma nutricionista, faço um processo de emagrecimento, resolvo a minha questão, reeducação alimentar, certo? Você resolve aquilo. Qual é o bom do diagnóstico TDAH? Você sabe que aquela coisa por trás tem uma base neuroquímica, que você pode construir essa base e aí sim você competir de igual para igual dentro dessa questão da performance com outras pessoas que não têm esse problema. Entende? Então, ou seja, a dificuldade do TDAH é duplo. Primeiro é você convencer que ele existe. E segundo é você saber diferenciar o que é um transtorno, o que é uma dificuldade de performance e o que é de fato um transtorno. Entendeu? Por isso que tem que ter um nome melhor e etc. Mas enquanto não tem, a gente vai trabalhando com o que tem. É isso. Gente, muita coisa, hein? Mas olha, desmistifica muita coisa a gente conhecer, né? Como funciona. É libertador mesmo, como você falou. Né? A pessoa começa a ver que, poxa, eu não sou um extraterrestre, né? E muita gente, às vezes, fica muito infeliz no emprego, no trabalho, porque não consegue mesmo acompanhar, né? Não adianta. Por isso que eu digo, a maioria dos transtornos, a maioria das pessoas que têm transtorno mental hoje,
ou tem um diagnóstico mais básico, eu não vou dizer mais básico, mas assim, mais na base, não diagnosticado, certo? Ou justamente porque não teve oportunidade de desenvolver as habilidades necessárias para fazer aquilo, ok? Então, veja, uma vez eu dei um diagnóstico a uma paciente muito querida, ela era enfermeira do SAMU. Enfermeira do SAMU. Ela fechou para TDAH e autismo. Caramba. Certo? Mas assim, os traços de autismo eram muito mais altos. E tanto que no laudo disse, olha, fecha para autismo. E aí ela, dentro do contexto de autismo, ela tinha toda aquela sensibilidade, né? Poxa, trabalhando com sirene, trabalhando com urgência, tem que tocar, barulho. Tudo que o autista, né? E aí, tipo, ó, tem o TDAH, mas assim, porque estava desde a infância ali, mas até que ponto essas dificuldades do teu autismo causam um problema na tua performance? Ela disse, fecha para TDAH, porém com esse adendo. Com, talvez, por exemplo, assim, aí ela identificou. Aí a história dela vai dizer se ela saiu do SAMU, né, se ela, mas digamos que ela agora está trabalhando como bibliotecária numa escola, certo? Bem mais light. Talvez os sintomas de TDAH dela também entrem em remissão. Entendi. Entendeu? Então, assim, muitas das dificuldades que as pessoas têm podem estar por trás de um diagnóstico de base ali não diagnosticado ou a falta de capacidade de desenvolver aquelas habilidades que ela precisa para que ela tenha mais resiliência para não desenvolver um transtorno. Ô, Rafael, e será que a pessoa consegue um dia deixar a medicação e ter essa vida assim, sem precisar da medicação? Sim, vai depender de contextos, vai depender da tua estrutura. Porque às vezes a pessoa tem medo de começar, né? E Justo, depois não poder parar. Muita gente tem medo, né? E assim, quando você está no processo de autoconhecimento, etc., você começa a questionar. Será que eu estou morando na cidade correta? Será que eu estou no emprego correto? O que, por exemplo, tem um paciente também muito querido que ele é contador. O sonho dele é montar a fazenda dele. Certo? Qual é o problema? TDAH. Para ele deixar o escritório de contabilidade, ele vai precisar de anos. Entendeu? Aí, ou seja, ele vai precisar do acompanhamento terapêutico durante esses anos para assim, manejar esses sintomas de estresse, perfeito? Desenvolver as habilidades de planejamento, para não esquecer do amanhã, que longo prazo é um problema do TDAH, para poder realizar o sonho dele. Aí lá na fazenda, ele vai estar trabalhando, ele vai estar tocando as coisas dele, mas ao mesmo tempo ele está controlando os sintomas do TDAH dele. E dentro de uma coisa que tem muita novidade. Canalizando. Isso. Né? Canalizando, entendeu? E aí consegue. Aí Justamente. a medicação vai ficando cada vez menos necessária, né? Necessária. Mesmo que um empurrãozinho, né? Imagine, se eu não me engano, a Tata Werneck, ela tem TDAH também. Imagine a Tata Werneck medicada apresentando Lady Night. Meu Deus. Cadê as sacadas? Pois é, não tem. Não tem, entendeu? É verdade. Tem outro comediante que eu amo muito, ele, que gosto muito do trabalho dele. Ele tá até agora, eu acho, no programa do Luciano Huck, é de Gama. Ele tem uma música maravilhosa, a Melô do TDAH, antiga, maravilhosa. E ele tem TDAH diagnosticado. E o pai dele tem uma empresa lá na cidade dele, lá, acho que é em Maceió, ele é advogado. Então, dizer, olha, quando eu trabalhava como advogado com meu pai, a medicação era maravilhosa. Porque eu conseguia focar, fazer as coisas. Só que depois que eu comecei a seguir meu sonho, quer fazer humor e etc., eu vi que a medicação meio que travava ele. Entendeu? Então, ou seja, do mesmo jeito que existem atores que acontece uma tragédia, a gente descobre que tem um transtorno ali associado, quantos humoristas, né? Quantas pessoas que estão fazendo trabalhos maravilhosos também, é aquele modo diferente do cérebro dele funcionar que está trazendo aquilo. Entendeu? Muito legal. Porque comediante você precisa de umas sacadas. E depende do tipo de humor, né? Você precisa ter umas sacadas ali que só um pensamento que seja mais acelerado e um comportamento um pouco mais impossível para conseguir. Van Gogh que o diga, né? Entendeu? Isso é muito legal, né? Porque aí a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças e não é um bicho papão. Porque assim, você pode canalizar para uma coisa que vai ser muito boa. Isso. E isso traz aquela libertação, né? Tranquilidade. Puxa vida, eu posso ser feliz aqui numa outra área, posso ser realizado profissionalmente. E a gente vê isso mesmo, né?
A gente tem o nosso Gustavo aqui, que ele, você vê, hoje no marketing, canalizou Detona. total. Justamente. Estava trabalhando com uma área de seguros, nada a ver, tinha que ficar ali sentado. Não ia. Não Né? ia. E aí fez todo o tratamento lá, tá fazendo, né, na verdade, canalizou para uma coisa que realmente faz bem para ele, tem a dopamina, enfim, tá caminhando, né? E a gente vê que produz muito que bem. é uma orientação também, principalmente aqueles TDAHs, porque assim, ó, os grandes problemas do TDAH na vida adulta, né, de forma global, passar por vários trabalhos, ser demitido algumas vezes ou desistir porque não gosta, passar por vários relacionamentos, né? A impulsividade. Gente, como é difícil relacionar e também. etc. Acontece muito assim. Nossa, é assim. Sempre é a esposa que vem falar comigo no WhatsApp para marcar pro marido. Sempre. E aí, como é que faz quando casa, né? Rafael? Porque não tem que estar fazendo o quê, gente do céu? Né? Porque quanta novidade vai ter que ter? Porque vira uma rotina o casamento. E é justamente isso. Por isso que o diagnóstico não pode ser levado como muleta. O diagnóstico ele é libertador, mas assim, desculpa, o mundo não vai passar a mão na sua cabeça. Você tem que fazer sua parte. Essa pode ter autorresponsabilidade. Né? Ontem no programa tinha um quadro assim, troque isso por isso. Então, tipo assim, o TDAH, você parece que faz isso de propósito, para aparecer. Né? Não, existe alguma ferramenta, isso aqui pode ser do seu TDAH, como é que você faz para se regular com isso aqui? Aí, ou seja, eu tô conversando com a pessoa, eu tô dando a oportunidade da pessoa explicar qual é a ferramenta que ela usa, porque ela pode estar escondendo com medo do preconceito. E se ela não tiver nenhum, puxar a autorresponsabilidade. Cara, não preciso desenvolver alguma técnica aqui. Entendeu? Então, ou seja, e aí o que acontece? No relacionamento, enfim, né, a outra parte que não tem TDAH se frustra rápido, ou então pega aquele papel de mãe e de pai do cônjuge. Certo? Bem comum. Porque, como é que se diz? São disfuncionalidades, mas aí, e aí rompe relacionamento e aquela questão, impulsividade. Eu vivo numa época que a pornografia está a 2 segundos dos meus dedos. Impulsividade. Entendeu? Eu vivo numa época onde, enfim, eu tenho prazeres, ou seja, muitos problemas de relacionamento, problema com pornografia e etc. são causados por conta dessa impulsividade, ou um TDAH que é desregulado e tem que ter aquela outra pessoa sempre regulando. Por quê? Eu tenho um filho TDAH, qual é a minha tendência como mãe ou como pai? Proteger, regular, faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado, faz assado. Menino, parece que não escuta, faz assim, faz assado, faz assim. Menino, o cara vira adulto, vai casar. Aí, quem vai regular? A dopamina lá embaixo. Tem dificuldade da iniciativa das coisas. O que é que ele precisa? Regulação. Aí vem a esposa que entra no lugar de mãe. Só que isso é complicado no relacionamento. Não. Perfeito? Então, ou seja, pelo amor de Deus, comece a terapia com TDAH com esse homem que ele está precisando, né? Que a maioria, a gente tem uma questão estatística que a maioria também são meninos, né? E as mulheres é outro estilo. Como é que se diz? As mulheres têm, enfim, pelo menos tradicionalmente, né? Aquela coisa de ter várias frentes, certo? Mas é sempre... Ela vai até a página 2 numa frente, aí muda, vai até a página 2 na outra, aí vai até a página 2 na outra. E aí tem toda aquela pessoa multitarefa. Porta aberta para... Sou uma pessoa multitarefa. Meu cérebro está trabalhando em várias frentes ao mesmo tempo. É a porta aberta para... Ansiedade. Depressão e burnout. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, ou seja, lógico, isso pode acontecer em outros contextos que não seja o TDAH. Mas só para você entender que é mais comum. Perfeito? Para a mulher, se fala nesse sentido? Justo. Sim. A pessoa faz 1000 coisas, ela entre várias coisas, várias atividades. Está sempre envolvida com alguma coisa, tudo ao mesmo tempo. Isso já é naturalmente... né? Isso, pronto. Isso já ser multitarefa é uma coisa da nossa sociedade que já é, neurocientificamente falando, muito ruim. Certo? A história... Seja você criacionista, seja você evolucionista, seja você, enfim, no que você acredite, a história já não mostra. O ser humano sempre lidou com escassez. Sim. Certo? Se você acredita em milhões de anos ou de Adão e Eva para cá, sempre foi escassez. Tá? Hoje a gente vive num mundo o quê? Com inúmeras possibilidades.
certo? Então, ser multitarefa já é ruim para o cérebro. Sim. O seu cérebro não é adaptado para ser Não multitarefa. foi feito para isso. Certo? Tanto que, por exemplo, assim, não é à toa que as marcas hoje são minimalistas. Certo? Ah, vai na Starbucks. Entendeu? Enfim, mas, então, ser multitarefa já é ruim para o cérebro, tá? O que acontece com o TDAH? Ele é expert até a página 2, Uhum. entendeu? Então, ele senta, você senta com ele, na maioria das vezes vai saber um pouquinho de tudo, até a página 2. Uhum. Entende? Mas, ou seja, é aquela pessoa que vai passar por vários empregos, vai ter vários relacionamentos, ou quando tem um relacionamento muito longo, é aquela coisa mais disfuncional do cônjuge sendo um regulador, Uhum. perfeito? Então, Fadigando. fadigando a relação. Então, o que ele precisa? Teve o seu diagnóstico, vai tratar suas questões, vai separar o que é sintoma do que é característica de personalidade, e ao desenvolver as habilidades, ele está criando essa autorresponsabilidade. Uhum. Ele está deixando de ser um peso para o outro, ele está tendo uma voz mais ativa, Uhum. certo? Muito interessante. Porque se eu sou uma pessoa que sou regulada em tudo, eu não decido. É minha mãe decidindo por mim, é minha esposa decidindo por mim, aí a minha mãe briga com a minha esposa e aquela coisa, e todo mundo quer me controlar. Por quê? Porque eu não tenho. Agora, a partir do momento que eu começo a acordar na hora correta, que eu não esqueço dos meus compromissos, Aí fala, seu terapeuta... né? A tua terapia não tá funcionando, Pois é. você tá muito mal educado. né? E aí começa a desenvolver essas É. coisas, o que eu crio? A autorresponsabilidade, a autoestima, entende? Uhum. E eu vou criando mais seguro, eu vou passando mais segurança para minha esposa, Uhum. entende? Eu vou dando certos limites para minha mãe, que dentro desse contexto já é parente, Nossa da família. Então, o Certo? TDAH, É. vamos dizer que ele também é uma pessoa que acaba sendo muito influenciado pelos outros? Tem a tendência, Por, né? por ter esse problema aí de Justo. decidir por ele mesmo? Justamente por uma dificuldade, né, de fazer o tic-tac funcionar para decidir. Ele acaba deixando que o outro decida por ele. Como também é muito mais fácil, porque a vida dele sempre vai ser regulada por outro que tem mais responsabilidade do que ele. E aí ele fala assim, foi o outro que fez. Foi o outro que fez, Gente né? do céu, hein? entendeu? Uhum. E é muito comum homens bem-sucedidos, etc., como é que se diz, com essas questões, né? Tipo assim, casamentos com dificuldade no relacionamento, etc., por conta dessas questões. Fora também aqueles outros aspectos, não lembrar de data de aniversário, entende? Ter essa desconexão, Senta sabe? lá, ó. Certas coisas que Tá são... cheio de gente se descobrindo aqui, viu? Certas coisas que são importantes no relacionamento, datas, etc. Se não tiver na visão, esquece, sabe? Aquele meme lá da mulher que abre o carro, aí bota um buquê na Eu vi! Eu vou ensinar do você a carro, ser aí romântico. bota uma aspa assim, aí bate o carro e sai. Aí depois ela volta e... Que lindo, ensinar a pessoa a ser romântica. né? Hoje eu vou Mas te ensinar a ser romântica. aquilo é um meme. Ser casado com TDAH, muitas vezes dependendo do grau, é aquilo que o cônjuge faz, seja homem ou mulher, certo? Pelo histórico, eu vejo mais homens com essa dificuldade, etc. Entendeu? Mas Marília Mendonça também tem uma musiquinha que ela diz, né? Que é eu que não lembro da data do aniversário, é eu que não estou prestando atenção nisso, etc. Então, existem essas dificuldades funcionais que fazem com que ele tenha essa dificuldade porque, na manutenção, que são essas ações que mantêm a relação fazendo sentido, certo? Então, eu estou com essa dificuldade global. Mas justamente isso, como eu sempre digo, TDAH, o mundo não vai passar a mão na sua cabeça. E tem que aprender a decidir, né? Justo. Você precisa desenvolver as habilidades. É por isso que eu digo, por isso que o TDAH tem muita dificuldade, é difícil funcionar, por exemplo, com terapias que são mais de insight, Sim. tá? Porque muitas vezes ele chega para terapia, tipo, a vida dele é alguém decidindo por ele. Então, quando ele chega na terapia, o insight não vai funcionar. Não, o paciente chega na terapia e fala assim, hoje eu quero que você fale. Justo. Pronto. Me dê esse caminho. Aí, por isso que existe um tratamento mais técnico, mais TCC, como também tem um coaching para TDAH. O psicólogo também faz, mas, tipo assim, se você pegar o protocolo cientificamente validado para TDAH, é processo de coaching, entendeu? Vamos lá, se você vai fazer uma psicoeducação sobre o que é o TDAH, quem é que vai passar mais tempo falando, você ou o paciente?
A gente. O terapeuta. Aí depois a gente vê desenvolver capacidade de planejamento, e aí vem agenda, desenvolvibilidade de desenvolver agenda, desenvolvibilidade de fazer, de priorizar, traçar meta, aprender a fazer um planejamento que seja realista. Né? Quem é que vai passar mais tempo falando? Terapeuta. Nossa, total. Até você organizar essas bases para lidar com os estressores, etc., você precisa psicoeducar a pessoa, mandar a pessoa para casa com as tarefas para fazer, voltar e fazer a manutenção. Até que lá para, se tudo der certo bonitinho como o protocolo manda, que não é assim, né? Lá para 12ª, 13ª, que aí que ele já vai estar com essas coisas mais organizadas, e aí que a gente vai entrar para a parte assim de examinar ali as questões de... eu vou ser um pouquinho mais, porque eu esqueci do nome do tópico, né? Mas de reestruturação cognitiva. Então, daí é que a gente começa. Porque aí, depois dessa questão organizada, é que a gente vai ter como entrar em ideias disfuncionais, em pensamentos funcionais, em crenças. Aí ele começa a falar mais. A pessoa não sabe nem do que gosta e do que não gosta. Entendeu? Mas eu penso até na dificuldade que tem, até do terapeuta, conseguir manter esse paciente, né, na terapia. Porque, pensa, não pode ser qualquer Porque terapeuta. o paciente, ele não sabe nem o que quer. Ele não sabe se... Pega uma mulher, né? Manda na manicure pra escolher a cor do esmalte. Ela vai falar pra manicure, escolhe aí. Gente, a sociedade que a gente vive é complicada. Mas não né? tipo... por exemplo, eu tenho uma dificuldade terrível de comprar roupa, por exemplo. Eu já fiz assim... teve uma época que uma vez eu comprei uma calça jeans. Eu sempre gostei mais de roupa escura, né? Então eu comprei uma calça jeans escura. Só que eu, tipo, era uma época que depois eu só fiquei com essa calça jeans. Eu precisava comprar outra calça jeans. Lá em Recife tem o shopping Recife, né? Que ele já foi um dos maiores da América Latina. Então, gigantesco shopping. Quase um bairro inteiro de shopping. E aí eu andei. Escondi a calça. Quando eu cheguei em casa com a calça, era igual a calça que eu tinha. Escolheu igual. Outra calça idêntica. Passou quantas horas, né? Idêntica. Ainda bem que era uma calça jeans, então eu poderia usar para tudo. Mas tem muito... Por quê? Nenhum momento em toda essa história eu fiz uma conversa de memória verbal de lembrar da calça. Caramba! Você vê Porque que tinha coisa. muita opção. Muita opção. Entendeu? E aí, por exemplo, lá no estado de Pernambuco tem uma cidade chamada Santa Cruz, que é o polo de roupa também. Então é muito massa, porque tem muita opção e etc. Aí, mas o que acontece? Pra gente chegar lá, a gente precisa ir cedo. Cedinho. Então, eu saio de Recife pra lá, eu tenho que acordar 3 horas da manhã. Meu Deus. Certo? Pra sair. Então, imagine, você vai ir pra um lugar gigantesco, com inúmeras opções, mal dormido. Nossa. Desculpe, mas assim, Não dá. não tem como. E aí, tipo, todo mundo vai ficar disfuncional. TDAH, tipo, 7 horas da manhã eu tava disfuncionalíssimo. Certo? E incrível que eu andava. Aí fala, não achei nada. Falta de sono. Não achei nada. Esse lugar não tem o que eu quero. Tô irritado. É um polo da América Latina com roupa. E não tem o que você Não tem. Não tem E não nada sei o aqui. quê. Aí eu digo, aí vem o autoconhecimento. Não dormi bem, estou estressado, certo? Minha energia está baixíssima. Não recomendo que façam isso sempre, tá? Mas de vez em quando, se eu tomar medicação, eu vou para lá pro alto. Então eu vou tomar um alucinógeno. Meu Aí Deus. fui lá numa barraquinha e comprei um energético. Pronto. Ok, gente? Energético. Lembrando, tá? Olha aí, ó. Vamos lá. Eu tinha um professor de química do ensino médio que eu nunca esqueci. Eles falam como misturar as coisas. Veja, ele tinha um óculos, ele tinha uma mania de ficar apertando o óculos assim, certo? Aí ele disse assim, pessoal, Red Bull, enfim, fazendo a propaganda. Energético é alucinógeno. Nossa. Tá? Não é... Aí, ou seja, o que o energético faz? Existe um neurotransmissor que é a adenosina, que se liga no teu sistema nervoso central e que vai dizendo no teu cérebro quando você está cansado. O que o energético faz? Ele mete a cafeína no sistema nervoso central no lugar da adenosina. Então, ele maqueia a tua sensação de cansaço. Olha. Então, não é energético. Por quê? Porque depois que o efeito passa,
Você cai. Você cai. Se desmonta. Então você O não Wi-Fi ficou com mais cai. energia. Uhum. Entendeu? Aí eu digo, ainda bem que amanhã é sábado. Pra mim, como adventista de descanso. Então eu vou... Cara, é incrível. Fui lá na barraquinha, comi, certo? Que eu também não tinha comido. Então, ou seja, eu tava com sono. Totalmente, né? Disfuncional. Totalmente disfuncional. Então nem pensava ter TDAH. O problema Não é que sem precisava, TDAH, né? acho que ia até às 10 horas da manhã, ok? Meio-dia. Eu, 7 horas da manhã, já tava disfuncional. Já deu. Nossa. Fui lá, comi, tomei o Red Bull. Minha gente, quando eu voltei, Tava a melhor pessoa. eu encontrei todas as roupas que eu queria. Olha! Que maravilha. Enfim, né? Por quê? Porque tinha ali encontrado uma estratégia para autorregulação, Uhum. tá? Então, ou seja, é a diferença de, como é que se diz? De você se conhecer dentro do teu contexto, entendeu? Sim. E ter ali algumas questões. Justamente, no sábado tava destruído. Mas pelo menos era um Mas dia que tudo eu bem, tinha... você podia eu descansar. podia descansar, entendeu? É. Então, assim, voltando à questão. O mundo que a gente vive, com tantas opções, certo? É disfuncional demais para o TDAH. Uhum. Aí, por isso, acho que explica um pouquinho dos dados científicos, que na vida no campo, você tem menos incidência de caso de TDAH do que na cidade. Perfeito? Por quê? Sim. Como tem aquela carga genética, mas talvez no contexto de vida no campo, aquilo ali não tenha todas as questões para aquilo se eclodir, né? Ou para aquilo aparecer como um problema funcional e trazer sofrimento. Verdade. Na vida urbana, a gente tem um contexto maior de isso vir de aparecer de uma forma que traga sofrimento. Tá bom? Uhum. Outro detalhe aqui que eu queria trazer muito de coração, que não estava na pauta, é que é justamente falar com vocês, mulheres, tá? O que a gente tem de dados? Mulheres são muito subdiagnosticadas para TDAH e para autismo. Tá certo? Uhum. Isso acontece por uma questão que, graças a Deus, está mudando. Mas os sistemas que a gente tem de testes, de inventários, etc., são validados numa população muito masculina. Pelo histórico é muito mais a proporção de homens com autismo. Maior, né? E os sintomas clássicos também, os homens, eles apresentam mais fácil do que as mulheres. Uhum. Certo? Então, o que está acontecendo? Nessa sociedade onde a gente vive, tem muito transtorno de base, ou seja, transtorno do desenvolvimento, etc., que estão sendo maquiados ou superficialmente cuidados como depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade, burnout. Certo? Mas mulheres, por favor, não é natural você ficar cheia de pensamentos sem conseguir controlar e tá vivendo à base de ansiolítico, antidepressivo por muitos anos. Certo? Principalmente quando o teu sintoma já dura muitos anos. Investigue mais a fundo, certo? É muito comum a gente fazer uma investigação, chegar, não, acho que eu tô com TDAH. A gente investiga, tem um autismo ali, ó, há muito tempo. Entendeu? Ou tipo assim, aquele histórico, aquela menina silêncio, sabe? Aquela menininha ali, quietinha na sala, não incomoda ninguém, tá lá, ela fica 50 minutos olhando o professor. Gente, não tem como ficar 50 minutos. Não. Na década de... Sabe por que as nossas aulas, por exemplo, na escola duram 50 minutos? Por quê? Porque na década de 40, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos para ver o quanto tempo uma criança, um aluno ali, conseguia passar sem se desfocar. Não E é à aí toa, chegou né? no resultado da média de 50 minutos. Só que aí as políticas públicas não acompanham a ciência, que já é lenta. Né? Já é A lenta. política pública ainda é mais lenta. Né? É pior. Sabe quanto é a média hoje? Quanto? Chuta Qual? aí. 30? 20, 30, Acho que 20, eu penso. 20. Quem mais? Eu acho que eu já li alguma coisa, mas não lembro se foi 20. A média Maísa. hoje tá 7. 7? 7. Principalmente depois de 2012, 2013. Gente. Nossa. Onde justamente esse... Pronto. O TikTok, né? Que todo mundo... Eles conseguiram desbloquear essa coisa da mente de foco, motivação, foco, tédio. Motivação, foco, tédio, né? Que eu me motivo para uma coisa, fico focado, me canso, vou pro tédio, descanso aqui e volto, né? Que tem muita criança do brincar, né? Ela tá ali, quer ver o desenho, aí vê o desenho, aí fica naquela coisa, foco, motivação, aí depois tem hora que a TV fica ligada e ela vai brincar. Não é verdade. Aquele processo cansou e ela vai processar as informações brincando. Uhum. Entende? Então, é esse processo.
com essa coisa de um feed infinito, que nunca acaba, de conteúdos curtos e etc., o pessoal conseguiu furar essa barreira. Tá. A custo de quê? Menos capacidade de concentração. Ou menos capacidade de se concentrar em uma coisa ao longo do tempo. Perfeito? Então, assim, a gente já tem uma fábrica de TDAH. É verdade. Verdade. Só ver short, né? Justamente. Por isso que os shorts são muito mais vistos. Isso. Aí, justamente, só dificuldade de concentração não é, daqui a pouco, não vai ser mais critério para TDAH. Cara. Porque tá todo mundo assim. Capacidade de inibição, histórico de dificuldade de planejamento, etc., vai ser mais critério do que concentração e atenção. Então a gente já, querendo já perguntar para você, já indo Isso. para o fim, Uhum. vamos supor, onde a pessoa vai buscar um diagnóstico. Perfeito. Fala pra gente, porque Aí, isso é importante, deixa eu só né? fechar esse parênteses que eu Claro. não quero abrir muito. TDAH, Não. né? Mas aí, mulheres, por favor, busquem diagnóstico, tá? Porque existem muitos casos de mulheres subdiagnosticadas por conta disso. Tanto por uma questão técnica, que os instrumentos são feitos mais para a população masculina do que para a feminina, certo? E vocês têm uma capacidade maior de mascarar os seus sintomas. Entendeu? Por exemplo, quando a gente vai diagnosticar autismo em mulheres, a gente usa até teste de mascaramento. Nossa. Ah, é? Entendeu? É porque existe um teste chamado AQ, que é 50 perguntas ali para ver fatores. É tipo um peneirão para ver se a pessoa realmente, se a gente aprofunda ou não o diagnóstico para autismo. A partir de pelos estudos que basearam o teste, a partir do score 26, nenhum neurotípico mais pontua, tipo, de 26 para cima. Pessoa sem autismo não pontua mais a partir de 26. Eu já fiz vários diagnósticos de mulheres que pontuaram 24, 25, Ah, 23. entendi. Tá. Aí eu digo, mas ela tem tantos traços. Então. E agora? Aí existe o teste de mascaramento. Quando a gente vai fazer os testes de mascaramento, os dados estão lá em cima. O sofrimento de mascaramento. Olha isso. Aí o que? Essas mulheres são mais ansiosas, essas mulheres têm mais casos de depressão, entendeu? Então, vamos fazer um favor? Vamos parar de dizer que multitarefas é uma característica boa das mulheres. Não é não. Isso é bom. É isso, é por isso porque a gente tem outro dado alarmante. A maioria dos sintomas, a maioria dos dados de diagnóstico para ansiedade e da depressão está na população feminina. De Certo? repente é aí que tá. Justamente. Então, não é o nosso ansiedade e cérebro não é depressão só. multitarefas. Essa ansiedade, essa depressão é causada por sobrecarga. Certo? Isso nunca vai ser bom. Justamente. Então, vamos lá. Estou com suspeita de TDAH. Já começando a responder sua pergunta, né? O que eu faço? 3 profissionais, né? Inclusive temos aqui, né? Psiquiatra, psicólogo, e aí eu tenho que também preciso fazer uma crítica. Nem todos os psicólogos são treinados e capacitados para fazer diagnóstico do TDAH. Então, o ideal seria ou um psicólogo especializado em TDAH ou um neuropsicólogo, que é um psicólogo que tem a pós-graduação, a especialização em neuropsicologia, porque ele já tem justamente um arcabouço já básico da sua formação, com um olhar mais técnico para identificar esses transtornos, principalmente transtornos do neurodesenvolvimento, né? Autismo, TDAH, altas habilidades, etc. Então, tem esses 3 profissionais. Aí, só para a gente, né, colocar cada um na sua caixinha. Medicação, só com psiquiatra, tá? Só com médico, psiquiatra, etc. Mas que eu entenda bastante das medicações, de como funciona o TDAH, mas, assim, eu conheço no sentido assim, tá, por que o médico receitou para você? A primeira pergunta que eu faço, qual é a lógica que tem aí? Mas aí, a minha função, ou a função do psicólogo, é tratar o quê dentro do TDAH? Faz o diagnóstico inicial ali, que todo bom projeto terapêutico tem o diagnóstico como base, mas você vai desenvolver habilidades comportamentais e habilidades cognitivas, perfeito? E o médico vai também ficar cuidando da questão da medicação e também desses pilares, certo? Sono, alimentação, ele também vai cuidar. Se você conseguir encontrar um médico que ele também tem especialização em TCC ou faz terapia, melhor ainda. Serenamente vocês têm tudo isso. Justamente. Serenamente Ok? temos. E é justamente isso. E o neuropsicólogo? Vamos lá.
geralmente, quando a gente está na clínica e vai fazer o diagnóstico para TDAH, a gente fica ali muito fechado. Estou dizendo que não é uma regra, tá, pessoal? É uma tendência. De ver ali dos critérios de diagnóstico se fecha ou não. A avaliação neuropsicológica, eu costumo, assim, de forma só mais didática, dizer que é um grande raio-x do cérebro, tá? Então, ou seja, não é só dizer você tem TDAH ou não, mas assim, como é que está hoje tua capacidade de atenção, de concentração, de inibição, de memória. Então, ou seja, a avaliação neuropsicológica vai fazer não só esse processo de diagnóstico, como também levantar informações através dos testes de como estão suas funções cognitivas, etc. Entendeu? Então, é uma avaliação mais profunda, tá? Então, você pode chegar no psiquiatra e num psicólogo, ter o diagnóstico de TDAH, tranquilo, tomar medicação, mas assim, principalmente se você for TDAH adulto, fazer esse processo de avaliação neuropsicológica para entender não só se você tem TDAH ou não, mas quais são as características e quais são os aspectos que esse TDAH te afeta, a avaliação neuropsicológica é hoje que a gente tem mais, de um processo mais aprofundado para isso, tá bom? Sim, sim. Então, caminho, procuro um médico, ou um psicólogo, ou um neuropsicólogo, faço a avaliação, certo? E muitos médicos já encaminham para o neuropsicólogo, né? Faz aqui essa parte, porque existem muitos testes que só o psicólogo pode fazer. Então, por isso que existe essa multidisciplinaridade, né? Mesmo jeito que eu não passo medicação, exatamente. Também só existem testes que o médico não pode fazer, só a gente como psicólogo consegue. Então, há esse caminho aí. Então, e aí é só bom explicar. Por quê? O diagnóstico do TDAH é feito clinicamente, tá? Por isso que o médico e o psicólogo, os dois podem fazer, tá bom? Se você precisar desse diagnóstico por uma questão trabalhista, de lei, legal e etc., a gente tem, como essa complexidade maravilhosa do Brasil, uma validade maior para diagnósticos feitos por médicos, tá bom? E aí tem umas questões legais, aí é outro podcast. Outro podcast. Mas assim, mas entenda o seguinte, a grande capacidade do psicólogo fazer o diagnóstico é para que ele crie um plano terapêutico correto. Sim. Tá? E a grande valia do diagnóstico do médico é a autoridade legal e social que ele tem e também para a melhor decisão para a medicação. Tá bom? Tá. E por que o médico encaminha para o neuropsicólogo? Porque existem decisões com relação à medicação que ele precisa de respostas que só o psicólogo tem como dar essa resposta por conta da natureza dos testes, que só o psicólogo pode fazer. Aí ele pede um relatório neuropsicológico de um psicólogo para justamente ele tomar, com aqueles dados, ele tomar a decisão melhor para tomar a sua medicação, tá? Que é aquela questão. Cheguei e estou com TDAH, mas estou com ansiedade junto. Então, se o psiquiatra tem essa informação, aí ele vai fazer uma medicação, vai passar uma medicação para você que você não tenha tantos efeitos colaterais assim, certo? Então, esse é o caminho, andai por ele, para ser muito feliz com o TDAH. Ah, que bom, Rafael. E aí, onde a gente pode encontrar você? Porque eu acho que agora tá cheio de gente que quer fazer uma consulta com você. Como te encontrar? Você atende o Brasil todo? Como é que funciona? Meu atendimento, por conta disso, justamente, é totalmente online, certo? Por isso que eu só atendo adultos também. As avaliações que eu faço, enfim, são todas online. Você vai me encontrar mais fácil no perfil o Rafael Costa, né? No Instagram, ou psicorafaelcosta.com.br, que é o meu site, que tem lá todas as informações de terapia, de avaliações, etc. Se tiver mais dúvidas, lá também tem material para ler, para ver. E compromisso público que eu estou fazendo aqui hoje, eu vou movimentar mais o meu Instagram. Mas é justamente para servir a vocês. Gente, que delícia de conversa. Como sempre, a gente aprendeu muito, né? E antes de o Rafael ir embora, tem uma lembrança para ele. Que a gente preparou. Que maravilha! Para você levar lá para Recife, serenamente, né? Você lembrar aí da gente. A gente agradece muito por você ter acreditado no nosso projeto. Porque eu sei que sua agenda é lotada. A gente sabe que, pra gente, era até impossível que você estivesse aqui, né? Por ser de outro estado.
Mas a gente agradece de coração a tua disponibilidade, você ter separado esse momento para apoiar o nosso projeto que a gente está começando, né? Então, assim, é muito bom levar para o nosso público isso, né? A gente tem ouvido as queixas das pessoas, a gente tenta trazer exatamente profissionais bons, né? Que possam ter uma informação segura, né? Deixa um pouquinho o Google do lado ali, porque o Dr. Google é perigoso. Então, é isso, gente. Eu quero agradecer as meninas aqui, do Serenamente, e pedir para que vocês sigam lá o Rafael, né? E sigam o nosso canal também, porque a gente busca sempre fazer o melhor para vocês, né? Com muito carinho, muito respeito, muita seriedade, porque a gente sabe que hoje com a internet tem muita coisa ruim. Então, que você busque canais bons, né? É possível você ser feliz, mesmo tendo TDAH, né? Mesmo tendo algum transtorno aí, desde que você pense em você, né? Não deixe para depois a tua saúde, principalmente a saúde mental. Um beijo, gente, até o próximo episódio.